Senhores, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a este seminário. Cumprimento neste momento o palestrante e ilustre empresário, o Dr. João Carlos Paes Mendonça, o também palestrante Tony Ventura. Sejam ambos muito bem-vindos a Caruaru. Os conselheiros e ex-presidentes da ASIC, Djalma Sintra Júnior, Anderson Porto e Franco Vasconcelos. A gerente da unidade regional do Sebrae Pernambuco, a senhora Débora Florencio, e o presidente do núcleo especial ASIC Jovem, Diogo Alves. Quero também registrar mais uma vez a presença do nosso ex-governador de Pernambuco, o senhor João Lira Neto. Também, em nome de todos os empresários, quero saudar o senhor Djalma Farias Sintra, que empresta o seu nome a este centro de convenções. E, em nome de todas as mulheres aqui presentes, quero saudar a senhora auxiliadora Paes Mendonça, esposa do nosso João Carlos Paes Mendonça. Há 30 anos, um grupo de jovens empresários, empreendedores e visionários fundaram o NEG, Núcleo Especial do Jovem Executivo de Caruaru, constituindo um marco propulsor na história do empreendedorismo em nossa região. Com um espírito inovador e visão voltada para o futuro, o núcleo não apenas congregou jovens líderes, mas também fomentou um ambiente de colaboração e criatividade que transformou o cenário econômico local. Desde sua fundação, se destacou por seu compromisso em capacitar e apoiar novos empreendedores, oferecendo ferramentas, conhecimento e networking essenciais para o crescimento de ideias e negócios. Cada projeto lançado, cada evento realizado, são testemunhos do impacto positivo que o núcleo teve na vida de tantos jovens, inspirando-os a se tornarem agentes de mudança em seus ambientes de negócios, com resiliência e persistência. Todo colegiado necessita de um líder e nas fileiras do NEG, 3 se destacaram ao assumir a presidência da entidade, a quem fazemos uma distinção especial: Anderson Porto, de Douglas Sintra e Ricardo Montenegro. Vocês são parte fundamental dessa história de sucesso e seu legado continuará a inspirar as próximas gerações de empreendedores. Um fato marcante e indissociável da história do NEG. Na década de 1990, quando seus integrantes passaram a compor a diretoria da ASIC, trazendo um sopro de renovação e de modernidade à entidade, revitalizando suas instalações e ampliando o seu leque de serviços, o que indiscutivelmente reflete até hoje. Lembrando que, graças a essa atuação, somos hoje a maior associação do Norte e Nordeste do Brasil. Falando em inspiração, nos anos 2000, o NEG foi sucedido pela ASIC Jovem, passando a integrar a estrutura organizacional da nossa associação. E o que podemos constatar hoje é o espírito de continuidade e renovação sempre, apostando em novas ferramentas, expandindo seu raio de atuação, dialogando com novas modalidades de negócios e em empreendedorismo, e principalmente formando jovens líderes, garantindo assim um futuro construído com solidez e resultados exitosos. A realização deste seminário, cujo tema Empreender com Impacto, nos dará uma amostra de tudo o que nos norteou até agora, ao reunirmos no mesmo ambiente a experiência de um nome consagrado como o do empresário João Carlos Paes Mendonça, as novas linguagens e ferramentas do mercado, aqui representadas pelo especialista em novas tecnologias, Tony Ventura. Os painéis apresentados pelos conselheiros Anderson Porto, Djalma Sintra Júnior e Franco Vasconcelos, e as intervenções do presidente da ASIC Jovem, Diogo Alves, e a sempre bem-vinda presença do Sebrae Pernambuco, parceiro de primeira ordem da ASIC, aqui representado pela gerente da Regional Caruaru, Débora Florencio, nos darão uma visão panorâmica da força do associativismo e da economia do Agreste. Aos participantes, que aproveitem cada minuto dessa verdadeira aula que teremos hoje. Muito obrigado.
Obrigada ao presidente da SIC e aproveito também para registrar a presença da gerente do SEBRAE Pernambuco, a Débora Florencio, ela que está representando o superintendente do SEBRAE Pernambuco, o Murilo Guerra. Obrigada pela presença, ela também vai estar aqui conosco no Talk. E ela, com a fala do Newton, a gente abre oficialmente aqui o nosso seminário Empreender com Impacto. A gente agradece as palavras do presidente e é com grande entusiasmo que a gente dá início a este seminário, que celebra 30 anos de impacto e empreendedorismo na trajetória do NEG. Aproveitamos este momento também para agradecer a parceria também, os nossos patrocinadores e apoiadores que tornaram este evento possível. Vocês são parte fundamental desta celebração de sucesso. Então, a gente vai falar agora o nome dos patrocinadores, nossa gratidão, nosso muito obrigado ao CESPAM, ao Bonanza Supermercados, ao Parque dos Arcos, AGS Refrigeração Comercial e Utilidades, Óticas Arco Verde, CP Construção, Buffet Renato Machado, Cardeal Distribuidora, Etical Etiquetas e Metais, Caroplast, AWA Construtora, Vita Massa, Café Aurora, MAN Produções, Ataque Distribuição e Logística e também Quintas da Colina 3, nosso muito obrigada. Também ao apoio do SEBRAE e também da TV Jornal SBT. E agora sim, gente, nós vamos iniciar o primeiro Talk da noite. O tema será Evolução e Expansão de NEG a SIC Jovem. Vamos entender como o NEG lidou com as mudanças estruturais, estratégicas e como a tecnologia e a sustentabilidade estão moldando o futuro dos negócios. Para este momento, nós convidamos os seguintes convidados. Atenção, Débora Florencio, seja muito bem-vinda, gerente do SEBRAE da unidade Caruaru. Aplausos, gente. Anderson Porto, diretor da Ruama Construção, muito bem-vindo. O Franco Vasconcelos, diretor da Ataque Distribuição e Logística. E também o Diogo Felipe, que é presidente do núcleo a SIC Jovem. Fiquem à vontade, ali é o nosso espaço de conversa. Enquanto os nossos convidados se acomodam, a gente vai agora apresentar a linha do tempo, que destaca a evolução e a atuação do NEG, desde a criação até sua transformação no núcleo especial a SIC Jovem, mostrando os principais momentos, projetos e ações que marcaram a sua trajetória. Inclusive, o Anderson Porto, não é? Ele que é ex-presidente do NEG da SIC, atual conselheiro da SIC, vai falar um pouquinho. Eu vou me aproximar, vou sentar também próximo a vocês, para a gente estar juntinho nesse talk. Com licença, tá, gente? Pronto, Anderson, fala pra gente um pouquinho dessa história do NEG. Há 30 anos, jovens empresários de Caruaru, inovadores, e acabaram formando o NEG, que hoje é a SIC Jovem, faz parte também da SIC. E claro, vocês foram revolucionários naquela época, não foi mesmo? Não sei se chega a tanto não, né? Mas vamos tentar. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui honrados em nome do NEG, que hoje completa 30 anos de fundação, em nome da SIC Jovem. Nossos agradecimentos a todos os presentes, aos palestrantes, aos patrocinadores. E serei breve aqui nessa primeira parte, que é só uma linha do tempo onde vamos apresentar de forma resumida publicações de jornais e fotos daquela época, para que vocês possam ver como foi a atuação do NEG nos Jovens Empresários de Caruaru. Eu tive a honra de ser escolhido por aqueles 60 jovens na época, de ter sido escolhido o primeiro presidente. E por conta disso estou aqui representando a todos aqueles ex-jovens, né, que já estamos aí todos na faixa dos 50 e tantos, 60 e poucos. Mas então vou tentar em breves palavras
passar aqui, em breves fotos aí, passar aqui para vocês o que foi o NEG. Em seguida, sentados ali, a gente vai trocar uma ideia, né? Então vamos lá. Não está passando. Aqui. Bom, 6 de agosto de 94, jovens idealistas fundaram o Núcleo dos Jovens Executivos de Caruaru, dando um importante passo ao fortalecimento do empreendedorismo em nossa região. Aí consta uma das primeiras reuniões nossas, ocorrida lá a primeira, na verdade, foi no Hotel do Sol. Essa daí já foi uma segunda reunião, nós não temos foto da primeira, mas foi lá na SIC, e aí começou a história nossa, divulgada amplamente aqui pela imprensa, pelo Jornal Vanguarda, Jornal do Comércio e todos os outros órgãos de imprensa. Em seguida, mais algumas fotos contando aí as matérias e dando ênfase à criação do NEG e aos seus primeiros eventos ocorridos aí ainda em 94. Jornal Vanguarda e Folha de Caruaru. Mais alguns recortes de jornais mostrando como um grupo que não tinha sede, não tinha recursos, não tinha funcionários e pela força da juventude unida, como nós conseguimos destacar e dar ênfase e dar visibilidade a essa entidade. Vocês vão ver aí ao longo da... Essa daqui foi a foto do dia 31 de março de 95, foi a posse oficial do NEG. Ele foi fundado em 94, né, em agosto de 94, e a posse oficial foi essa daí. É uma foto histórica, onde vemos aí muitas figuras conhecidas da nossa sociedade, né? Aqui foi ainda na posse, nesse dia 31 de março de 95, algumas fotos. Dom Antônio Costa estava ali, na época ocupando, era o bispo de Caruaru, tinha uma relação muito grande com o NEG. Aqui algumas fotos de seminários que nós participamos, o NEG reivindicando, era um papel que a gente exercia muito bem, sabia cobrar do poder público e de patrocinadores, para que pudéssemos realizar as nossas ações. Aí, um exemplo de algumas ações, curso de ISO 9000, realizado no Hotel Village. ISO 9000 em 1995 era uma novidade, era coisa recente, e a indústria querendo tomar conhecimento aqui dali, então nós promovemos esse seminário. Curso de marketing e vendas, era uma coisa comum, fizemos vários. Aí temos fotos de alguns desses eventos. Esse aí foi em novembro de 95. Esse daqui é a primeira edição do Jornal do NEG. E foram editados alguns desses jornais e retratava um pouco da história do NEG, considerando que naquele tempo não tínhamos redes sociais, então tudo era no papel mesmo, né? Tinha que ser na gráfica. Isso daí foi representando o NEG numa missão empresarial varejista em Nova York, em março de 1996. Isso aí também em Nova York. Palestras sobre perspectivas de economia. Josué Mussalem, de saudosa memória, era um economista muito conceituado em Pernambuco e esteve muitas vezes fazendo palestras no NEG. Essa foi uma das palestras muito bem sucedidas do NEG. Na época trouxemos o reitor Mozart Neves Ramos e reuniu toda a classe empresarial e política de Caruaru. Ali está representada, aparece João Lira, aparece Jorge Gomes, o reitor, mas Alberto Liberato, então deputado, e o NEG influenciou muito a chegada da UFPE em Caruaru. Foi cobranças diversas vezes que nós fizemos e tenho certeza que contribuímos com a chegada da UFPE por aqui. Aqui estamos na inauguração da FIEP em Caruaru. A FIEP, trouxemos Armando Monteiro, então presidente da FIEP, fizemos uma pressão muito grande. A Caruaru naquele momento estava montando o Distrito Industrial 2, e a gente fez a pressão que a FIEP abrisse uma regional aqui. Armando Monteiro atendeu o nosso pedido. Lembro que ele disse que muitas entidades de Caruaru já haviam solicitado o NEG, porém ele sentiu muita firmeza na reunião que ele participou com a gente e ele resolveu fundar o NEG, fundar a FIEP. E a FIEP de Caruaru, então já tem aí 25 anos mais ou menos, e ela foi uma entidade que foi a primeira regional da FIEP no interior do estado, e daí deu origem à regional de Araripina, de Petrolina, e agora está sendo fundada a de Serra Talhada. Tudo graças a essa cobrança que o NEG fez lá atrás.
Aí temos a presença do NEG na inauguração do SEBRAE em agosto de 96. Temos Geraldo Blaut, o então superintendente, e Guilherme Afif Domingos era o presidente do SEBRAE Nacional, e o NEG estava lá marcando presença. Aqui o Congresso Nacional do Jovem Liderança Empresariais, Marotel, Recife, outubro de 96. Aqui foi uma missão que nós fizemos a Uberlândia, Uberaba, Betim e Belo Horizonte. O NEG fez em 1996. E ali está uma página do jornal Vanguarda, João Lira, que retratou essa missão que nós fizemos naquela época. Aí fomos visitando Uberlândia, visitando a Associação Comercial de Uberlândia, sendo recebido pelo presidente, fizemos uma explanação lá sobre Caruaru. Aqui, 3 jovens ali, Franco, Mansueto e Anderson, visitando a fábrica da Souza Cruz. Aqui foi com o então vice-governador, Jorge Gomes, e o prefeito eleito, João Lira Neto. Esse foi o dia já de passar a gestão, foi o meu último dia como presidente, passando a gestão para Douglas Sintra. Nesse mesmo dia, antes da posse, teve esse seminário durante o dia, onde nós retratamos o que tínhamos visto lá na missão empresarial de Belo Horizonte. Então foi o primeiro, ele disse, foi o primeiro seminário de Fórum de Desenvolvimento de Caruaru. Diversas presenças, foi um dia bem agitado no Hotel Village. Acho que depois desse dia aí tem uma história engraçada, me permitam dizer, com João Lira, que foi o seguinte. Ele tinha sido eleito, já prefeito, estava montando a sua equipe e eu tive a honra de ser chamado para ser secretário, né? E ele diz sempre a verdade, disse, João, qual é o critério de eu estar sendo chamado? Que eu nem votei em você, e eu não vou aguentar ficar aqui 4 anos me sentindo um traidor, né? E João Lira disse que foi graças à atuação do NEG. O NEG me credenciava para ser secretário de Desenvolvimento, secretário de Indústria e Comércio na época, né? Então, agradeço, João, o apoio que você deu ao NEG ainda naquela fase embrionária, né? Pronto, aí ainda outros eventos, ainda o NEG, ainda do Fórum de Desenvolvimento, a repercussão na imprensa, né? Aí o meu discurso de despedida, passando a posse então para Douglas Sintra como novo presidente do NEG, segundo presidente do NEG. Aqui está já a Douglas já empossado e o seu conselho diretor. Aqui está uma visita que o NEG fez a Jucazinho, a barragem de Jucazinho, em outubro de 97. Aí Douglas era o presidente, mas pelo menos nessa foto ele não estava presente. Aí uma palestra com o então secretário de Desenvolvimento de Pernambuco, Sérgio Guerra, na gestão de Douglas Sintra. E aí já o discurso de posse de Ricardo Montenegro para o biênio 99-2000. Essa é, resumidamente, uma linha do tempo do NEG. Depois desse período aí, nós tivemos a satisfação e a honra de, esse grupo que foi criado lá no NEG, assumimos a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru. E aí foi esse case de sucesso, a renovação que nós conseguimos fazer na SIC. Já foi citado algumas coisas aqui por Nilton, e ali no debate a gente vai dar sequência a isso. Então, obrigado a todos. Voltamos aí a palavra para a Isabel. Um pouco da trajetória, da linha do tempo do NEG. Eu tenho curiosidade, viu, Anderson, saber em que momento o NEG ele passou a fazer parte da SIC. Vocês foram ali independentes, criaram esse núcleo especial do Jovem Executivo, mas logo em seguida vocês cresceram tanto, convidados pela Associação Comercial e Industrial de Caruaru a fazer parte da associação e seguir inspirando outros jovens empreendedores, outros jovens empresários e executivos. Isabela, o NEG, falando de uma maneira bem rápida, mas é o seguinte, ele surgiu de uma necessidade de renovar lideranças nas associações comerciais. Então foi uma recomendação da Confederação das Associações. Então criou-se no Recife o Conselho dos Jovens Empresários e em seguida foi criado o de Caruaru, fazendo um registro histórico. Quem trouxe a ideia desse NEG aqui para Caruaru foi Douglas Sintra, na época secretário de Desenvolvimento, e Volney Queiroz, que era vereador na época aqui de Caruaru. Então dali surgiu o NEG. O natural seria que o NEG fosse abraçado pela SIC. Mas houve alguns problemas, por exemplo, a Federação das Associações criou o NEG sem comunicar a SIC. E quando a gente chegou na SIC, teve um problema que no estatuto da SIC não previa aquele grupo de jovens. E criou-se um impasse. Aí a SIC disse que não podia nos receber, não iria nos apoiar.
E então, talvez isso aí poderia ter sido um balde de água fria, aquele grupo se dissolvia. Funcionou ao contrário. Nos sentimos talvez ressentidos também. A gente ficou ressentido por não ser aceito na SIC, e disse, agora vamos mostrar o nosso valor. E isso aí terminou que fortaleceu o nosso grupo. Então o NEG ficou nos anos seguintes, 2, 3 anos, promovendo diversas ações, como eu disse inicialmente, não tínhamos sede, não tinha funcionário, não tinha receita e ocupávamos todos os espaços possíveis. O NEG foi um exemplo que a juventude unida consegue construir grandes coisas. E nesse período nós fomos nos associando à SIC. De vez em quando, todo mês ia lá um associava, outro associava. Aí chegou a hora da eleição na SIC. A gente disse, pronto, agora é a nossa hora, vamos lançar uma chapa. Como sócio da SIC, a gente tem condição de lançar uma chapa. Aí os então diretores da SIC, acho que percebendo que o par ia ser duro, nos convidaram, fizemos um acordo, e aquela eleição então foi a metade de associados do NEG e a outra metade de associados da SIC, daquela época, né? E aí foi a entrada no NEG, na SIC, foi em 1998. E daí para frente tem toda essa história que vamos debater aqui. Isso, e o Franco Vasconcelos faz parte desse processo também, não foi, Franco? Fala um pouquinho dessa trajetória de 30 anos do NEG. Bom, boa noite a todos. Bom, teve um pouquinho de turbulência disso tudo, né, antes. Não foi tão fácil. Na realidade, quando houve a reação da SIC naquele momento, talvez por falta de comunicação da federação com a associação, o posicionamento foi um pouco duro e nós tivemos que continuar o trabalho do NEG sem recurso, sem sede, como o Anderson bem colocou aqui. Mas tivemos a orientação do próprio Carlos Lucena, que era presidente da federação, que nos orientou o seguinte: olha, vocês fazem o seguinte, vocês vão associando o grupo de vocês aos pouquinhos, tá certo? E na próxima eleição vocês lançam a chapa. E assim fizemos, seguimos o conselho de Carlos Lucena. Eu me recordo que tivemos, na ocasião da eleição da SIC, contamos com a colaboração de Bernardo Barbosa, de Severino Montenegro e de Evandro Tenório, que faziam parte da SIC, e chamou a diretoria da SIC e disse: olha, vocês fazem uma composição com os meninos, naquele tempo a gente era chamado de menino, né? Ou então eles vão lançar uma chapa própria e vocês correm o risco de perder. No primeiro momento, isso foi feito, a gente negociou, a única imposição nossa era que o presidente fosse nosso, né? Então, nós colocamos na ocasião Hipólito Gervásio, que não era do NEG, e a gente achava que era mais fácil a associação comercial aceitar naquele momento o nome de Hipólito Gervásio, era de uma empresa de nome da cidade, da Motorac, distribuidor Honda, e tinha, assim, era bem conhecido, e assim fizemos. A negociação foi feita, a diretoria foi meio a meio e fizemos o primeiro mandato de Hipólito com muitas dificuldades. A SIC estava naquele momento estagnada, então tivemos que, várias vezes tivemos que fazer cota para viabilizar alguns projetos, melhoria do prédio e tal. No segundo momento, quando passou o mandato de Hipólito, aí foi me dada a honra de ser indicado como o nome para compor a chapa do segundo mandato. E aí, na ocasião, eu me recordo que tive muita divergência, inclusive com o grupo do NEG, porque tinha havido a reforma do estatuto e tinha diminuído de 32 diretores, se eu não me recordo bem, para 16, e aí minha opinião era que a gente deveria renovar, tirar o pessoal mais antigo, que estava na associação há mais de 20, 25 anos, e colocar todo jovem. Eu me recordo que eu sofri uma pressão danada, porque o próprio grupo do NEG ficou inseguro, né? Eu me lembro de uma reunião que tivemos na sede do Bonanza, com Douglas, e quando nós fomos compor a diretoria, que eles começaram a compor uma parte da turma nova, uma parte da turma já antiga, eu fui olhando, que no final eu disse, não acho que é por aí, não. A gente tem que renovar todo mundo. O pessoal já teve um tempo, é hora da associação comercial poder abrir para que haja renovação e que outras pessoas venham participar, né? Todos foram contra e inclusive eu me lembro que o Anderson disse na época: olha, vai morrer gente aí, tem infarto, tá? Você assume a responsabilidade. E foi tanto tumulto que a gente resolveu cancelar a reunião e marcar outra reunião. Disse: não, peraí, está muito tumultuado, vamos marcar na próxima semana, você está de cabeça quente. Eu disse: não, eu só acho que tem que haver a renovação. E aí eu contei
sabiamente eu tive, eu acho que você tem alguns momentos que você dá um estalo, né? E eu digo, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou consultar o Bernardo Barbosa, o próprio Evandro e o Severino Monteiro, que eram já da SIC. E, para minha surpresa, todos os três concordaram com o meu ponto de vista. Não, você está certo, renova. Aí eu voltei na reunião seguinte e disse, olha, eu vou assumir a responsabilidade, mas a gente vai renovar todo mundo. E deu certo, né? Tivemos algumas turbulências, mas a coisa aconteceu. Isso é só um detalhe importante que mostra que a determinação em renovação e você acreditar que pode dar certo, isso deu um bom resultado para a SIC. E tá aí o NEG, né, contando história, 30 anos, e como é bom, né, Débora, você como representante do SEBRAE, ver o empreendedorismo sendo fomentado desde aquela época, há 30 anos, e hoje como é importante esse empreendedorismo nascer desde os jovens implantarem realmente esse desejo de empreender. A gente sabe como o SEBRAE foi parceiro nesse processo todo. Exatamente. Boa noite a todos. Eu inicio informando que na época, no dia 6 de agosto de 1994, o então gerente do SEBRAE, Carlos Paiva, que está aqui conosco essa noite, e também um visionário na época que enxergou o valor desse grupo de jovens e as possibilidades que eles poderiam trazer de renovação. E assim, eu me lembro dele como um defensor desta renovação, e eu tenho certeza que contaram com o apoio do SEBRAE em diversos momentos, e até por isso eu estou aqui. Não é só pela cota da diversidade não, tá, gente? O SEBRAE esteve junto nesse processo, liderado na época por Paiva, com Carlos Luceno, então presidente do Conselho Deliberativo e presidente da FACEP. E eu me recordo, eu era estagiária de menor, deixar aqui bem claro, na época era possível, a gente podia ter 5 anos e já trabalhar no SEBRAE na época, e eu estive presente no dia 6 de agosto daquele ano, num sábado, o primeiro evento que vocês fizeram e acabaram fundando o NEG, porque era o meu aniversário. Era o meu aniversário, e Paiva solicitou que estivéssemos todos lá. Era uma equipe de 3, 4 pessoas na época, praticamente o princípio do SEBRAE. O SEBRAE cresce junto com o NEG e com a SIC nesse processo aqui na cidade. E foi fundamental esse apoio do SEBRAE. A gente continua enxergando esse valor no associativismo. Pois é, eu gostaria também que Anderson deixasse essa mensagem também para os jovens empreendedores, e para quem faz hoje a SIC Jovem, como foi essa transformação ao longo desses anos, o que você vê de mudança daqueles jovens que há 30 anos fundaram o NEG e que precisam continuar esse caminho dentro da SIC? Isabela, eu acho que o NEG ele foi o despertar daquele grupo para o associativismo, né? Todos nós éramos empresários, alguns de pequena, média, grande empresa, mas vivíamos todos de forma isolada. Caruaru, naquela época, em 1994, eu tive a curiosidade, tinha 194 mil habitantes, então era um Caruaru bem diferente de hoje, né? Mas eu não tenho dúvida que aquela semente que plantamos lá atrás, com o apoio de muita gente, de muitas instituições, Débora citou aqui o SEBRAE desde aquele tempo é o grande parceiro da SIC e do NEG, continua até hoje, né? Todos os nossos projetos têm o SEBRAE, mas tem Federação das Indústrias, o Senai, Edson Simões, na época a gente interagia muito bem, agradecimento. Está presente aqui na plateia também, o Edson Simões. Nossas homenagens a Edson, então foram muitas e muitas pessoas. Mas o principal foi exatamente incutir naqueles jovens a importância de trabalhar em conjunto, de associativismo, para poder crescer a empresa, crescer a cidade. E isso foi feito com muito êxito, eu considero. Hoje, se observarmos daquele grupo, hoje grandes empresas da cidade são conduzidas por integrantes daquele grupo.
Vários deles ocuparam cargos públicos. Eu mesmo, como já disse, Franco foi secretário de Desenvolvimento, Douglas Sintra foi secretário, foi senador, Osório Chalegre, Marco Casé foi vereador e foi diretor do NEG e também gerente da FIEP. Então, aquele grupo criou essa cultura. Nós percebíamos que a região sul, sudeste, tinha um associativismo muito mais arraigado. E aqui era todo mundo reclamava de tudo e ninguém fazia nada. O NEG foi a oportunidade que nós tivemos de fazer alguma coisa. E eu me lembro que ali citou aquela viagem lá. A oportunidade de que no interior de Pernambuco, os jovens empreendedores fazem a diferença. Exatamente. E para que isso acontecesse, nós visitamos muitas outras cidades, tanto na época do NEG como na SIC. Nós fomos a Uberlândia, Uberaba, Betim, já fomos diversas vezes a Maringá, Ribeirão Preto, a própria São Paulo, capital, já interagimos muito com a associação de lá. E com isso eu tenho certeza que a Caruaru de hoje, com 400 e poucos mil habitantes, tem um associativismo muito mais impregnado na sua cultura do que o que nós tínhamos lá atrás, em 1994, com 194 mil habitantes. Basta ver a SIC hoje, que tem 23 câmaras setoriais e núcleos especiais, nos mais diversos setores da cidade, quase 1.800 associados, e é hoje a maior associação comercial do norte e do nordeste do Brasil. Hoje só não, já há mais de 15 anos. E tudo isso surgiu desse trabalho que nós plantamos lá atrás no NEG. Então hoje a SIC Jovem tem esse comprometimento de seguir esse trabalho à frente, Diogo, bem rapidinho, para a gente realmente dizer que missão você tem, porque esses jovens empreendedores que há 30 anos fizeram a diferença, hoje a gente precisa realmente fomentar tudo isso aqui no nosso município. Exato, é uma responsabilidade enorme, né? Pegar toda essa história que foi construída no NEG e dar continuidade. No grupo da SIC Jovem, a gente tenta fomentar os negócios, né? Através do associativismo. Lá no grupo, a gente consegue ter troca de network, ter conexões, desenvolver habilidades. Então, o grupo de empresários, ser empresário já é difícil, né? Então, a gente tem que unir forças, trocar figurinhas, compartilhar nossos desafios para conseguir sobreviver. E aí, a SIC Jovem está fazendo esse papel de juntar todos os empresários jovens para fomentar negócios, conexões e seguindo também com alguns projetos sociais que a gente faz. Além de trocar internamente, a gente gera conhecimento para a sociedade. Parabéns, Diogo, por continuar esse trabalho. Andrés, muito obrigada. Parabéns por, naquela época, há 30 anos, vocês terem essa iniciativa de criar o NEG. Débora também. Franco, aproveitar também, Franco, a gente tem uma homenagem a isso para a Débora Florencio. Isso mesmo, a gente vai entregar agora, fazer a entrega de um exemplar de arte popular caruaruense, a unidade do Sebrae Caruaru, aqui representada pela gerente Débora Florencio. Pode vir, Thaís. Vai ficar mais bonita ainda lá na sede do Sebrae, viu, Débora? Tá toda modificada, modernizada, tá linda, estive lá. E como símbolo da nossa cultura popular, a gente encerra esse talk, o primeiro talk do nosso seminário. E a gente vai agora... Muito obrigada, viu, gente? Vou encaminhar para cá. Estamos indo. A gente vai dar início agora ao nosso segundo talk, que é um talk bem esperado. Então, o tema agora é empreendedorismo e criação de negócios, onde serão discutidos cases de sucesso e as lições aprendidas para criar e manter empresas sólidas. Para este debate, temos a honra de receber o empresário Dr. João Carlos Paes Mendonça, ele que é presidente do grupo JCPM Holding, empreendedor que atua no segmento de comunicação, empreendimentos imobiliários, enocultura, varejo
varejo e shopping centers e foi listado pela revista Exame e pela consultoria europeia MECO como um dos 100 líderes empresariais de melhor reputação no país. Convido também o senhor Djalma Júnior, que é diretor do Grupo Bonanza Supermercados, do Polo Caruaru e também da Alta Vista Imobiliária. E a mediação desse cálculo 2 ficará a cargo de Pedro Neves, ele que é economista e diretor da PH Neves Consultoria. Pedro, o espaço é todo seu. Formada, vamos dar início agora ao Talk 2 sobre empreendedorismo e criação de negócios. Boa noite a todos, a todas. Cumprimentar aqui nossos convidados, o Dr. João Djalma, em nome do nosso ex-governador João Lira, cumprimento a todos e ao nosso presidente também da SIC, Newton. É um prazer e uma honra estar aqui diante de dois grandes empresários, além dos que passaram aqui, conhecer um pouco da história do NEG, que inspira a SIC Jovem, inspira a SIC, fiz parte da SIC Jovem, fiz parte da diretoria da SIC, é um prazer estar aqui. E o tema principal hoje do nosso evento é empreender com impacto. Mas talvez muitos e muitas que estão aqui, que são empresários e empresárias, sabem que antes de impactar, a gente é impactado pelo cenário econômico, pelos desafios dos negócios. Não é fácil. E a gente tem aqui dois grandes empresários de gerações diferentes, mas que receberam diversos impactos, acredito, ao longo das suas carreiras e que hoje têm aí resultados e impactos gerados. Então, para a gente começar e conhecer um pouco dessas histórias, já conheço um bocado, mas tenho certeza que muitas informações vão ser passadas e talvez inspirações vão ser colhidas aqui por todos que estão presentes nesse grande evento. Gostaria de cumprimentar a todas e a todos, cumprimentar os empresários da pessoa do meu dileto amigo Djalma Sintra e os meus companheiros aqui presentes. Minha senhora e meus senhores, é um enorme prazer participar deste evento da Associação Comercial e Industrial de Caruaru. Eu tenho um DNA de varejista e para mim é uma honra e um privilégio falar para vocês. Naturalmente não era a pessoa indicada, pelo que eu vi antes, muita gente aí de sucesso, jovens, e eu tenho certeza que eu vou sair daqui com um conhecimento maior. E também queria cumprimentar os jovens empresários e dizer que eu terei algum tempo a ousadia de dizer que eu bateria o papo com vocês aqui em Caruaru, só vocês, porque os velhos conhecem tudo. Não adianta a gente vir para aqui conversar com esse povo já formado, tudo certo. O importante é a juventude, é ela que nós dependemos do progresso de Caruaru, de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Então um abraço para todos e estou à sua disposição. Eu que agradeço em nome de todos aqui presentes. Djalma também, queria que a gente conhecesse um pouco da trajetória de seus empreendimentos. Djalma, a gente conversou um pouco antes desse evento, a gente tem uma admiração muito grande por tudo que foi criado, principalmente nesses desafios que o Brasil atravessa, que o empreendedor, o empresário, ele acaba sendo submetido. Não é fácil se acordar de manhã cedo para tocar um negócio no Brasil, principalmente no Nordeste, naquela época que o senhor começou, né? Se não estiver enganado, em Sergipe, depois o negócio se expande para cá, até recentemente um projeto social muito interessante que resgata um pouco do passado, né, que é a Serra do Machado. Acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho, entender como foi essa trajetória até chegar aqui hoje, com tantos impactos gerados na nossa sociedade, principalmente no nosso Nordeste. Como foi um pouquinho dessa trajetória aí para a gente conhecer? Bom, isso aí é uma longa história, porque vocês não estão pensando que é uma história simples, não, é longa.
Meu pai começou em 1935 com uma bodega ou mercearia na Serra do Machado, e da Serra fomos para Ribeirópolis, Aracaju, Aracaju para todas as 5 ou 6 cidades do interior do estado. Trabalhamos inclusive com usina de beneficiamento de arroz, de milho também. E em 66 nós chegamos na cidade do Recife inaugurando um supermercado em Casa Amarela. E tivemos a ousadia de dizer, uma loja em Casa Amarela servindo a cidade inteira. 518 metros de área de venda, viu, Djalma? Djalma velho, o Djalma novo está aqui. 518 metros de área. Depois fomos desenvolvendo todos os bairros da cidade do Recife, passamos para Maceió, Campina Grande, João Pessoa, Natal, Aracaju, chegamos a Salvador. Então fizemos um trabalho de uma longa caminhada. É mais ou menos o que os jovens fizeram aí, uma longa caminhada. Djalma, você como empresário, inclusive do mesmo segmento, varejista, talvez na época muito jovem, acompanhou essa trajetória, também foi um empreendedor de sucesso junto com sua família, com seu pai. Como foi essa trajetória e como foi compartilhar a história do Dr. João durante toda essa sua caminhada empreendedora pelo Nordeste? Boa noite a todos. Primeiro que é uma honra para mim estar aqui do lado de seu João Carlos. E nem sei se ele ia dizer, mas já vou me antecipar a ele. Toda palestra que eu estava, o papai, o Douglas, ele dizia que deu 7 lojas de presente para a gente. Aí eu já sabia desse, passei um bocado de dias pensando numa resposta. Mas a resposta que o papai deu aqui hoje foi melhor do que a minha. O papai disse, agora me dê um shopping. Mas... assim, cada vez quando fica mais velho, fica melhor. Você vê porque ele já quer um shopping. Mas assim, a gente acompanhava a trajetória de seu João Carlos e, na época, o grande negócio que merecia crescer, e era onde eles estavam investindo, eram os hipermercados. Né? Eu disse, papai, ele não tem interesse nessas lojas pequenas de balaio pelo interior. Isso não representa mais nada para ele. Vamos lá ver se eles querem vender. E aí começou essa história dos presentes. A gente foi lá, o seu João Carlos recebeu muito bem e nos passou para Reginaldo. E aí, assim, fora essa negociação que o presente era pago em parcelas. Então todo mês a gente tinha que ir lá dar a contrapartida do presente. Mas era uma oportunidade de aprender com eles. Né? Muitas lições eu devo a seu Reginaldo nas conversas que tive. Uma das mais importantes que assim, acho que vale a pena registrar é você perder o medo. E na época eu meio que brincando disse a seu Reginaldo, vocês quebraram muitas empresas aonde vocês chegaram. A resposta dele, o bom preço não quebra ninguém. Se quebraram é porque eles deixaram de fazer o negócio dele direito. Ok, então qual foi o aprendizado ali? Eu preciso fazer o meu negócio bem feito, porque se eu fizer, não vai ser ninguém de fora que vai chegar aqui e vai me quebrar. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi com o seu Reginaldo. E era sempre muito rápido a gente resolver o presente, mas a conversa sempre durava muito e era uma oportunidade da gente aprender. E aí uma outra coisa que eu quero registrar também é a capacidade que o seu João Carlos teve e tem de fazer vários negócios diferentes e ser bem sucedido nele, porque assim o varejo por si só já é difícil, mas aí o senhor foi para comunicação, para shopping, agora imobiliário também, agora por fim uma vinícola, do que eu saiba, né? Fora das outras coisas que talvez o senhor tenha feito e não seja tão público.
Mas assim, o principal é dizer que o senhor foi uma referência, né, para nós, e que foi um grande prazer ter aprendido muito e ter ganhado aquela loja de presente, e por favor, atenda o pedido do meu pai. Eu queria que o senhor falasse um pouco daquilo que nós conversávamos aqui no começo, sobre a importância das pessoas, né? No sucesso das empresas, porque às vezes a gente pensa que depende de economia, depende de ter recurso, mas um registro que eu fiz para ele: todos os executivos que eu conversei, que trabalharam com o senhor e que trabalham, todos registram uma admiração muito grande e um respeito pela empresa. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância das pessoas. Bom, é o principal patrimônio de uma empresa, são as pessoas. As pessoas é que vão determinar tudo, o presente e o futuro. Inteligência artificial vai chegando aí fortemente, mas quem deve dominar serão as pessoas. Nós temos um trabalho constante de relacionamento com os nossos colaboradores. Hoje nós temos poucos, só com shops, incluir os shops, que é outra coisa separada até certo ponto, porque o nosso tem na holding, nossa tem só 130 pessoas. Em 2000 nós tínhamos 22 mil funcionários, então espalhado do sul da Bahia, Itabuna, a São Luís do Maranhão, a terra de Zé Sarney, uma belíssima lembrança. E sempre cuidando das pessoas. Nós somos pioneiros em participação de lucro dos funcionários, nós somos pioneiros em clínica de apoio à área médica, que era uma clínicazinha. Nós demos 50 executivos nossos ações, então, e tratamento com respeito. Não significa que nós somos paternalistas, nós somos inclusive muito duros, mas com honestidade. Então o problema é o seguinte: vocês precisam, nós precisamos, cada um cuidar das pessoas. É o respeito em todos os níveis, não só os diretores de alto escalão, mas todo, do café de Dona Neide até o principal executivo do grupo, nós temos profundo respeito. E todos nós precisamos ter esse respeito com as pessoas. É fundamental o trabalho das pessoas. O empresário tem que ter uma visão diferente de tudo, mas ele, para ser empresário, ele tem que ter um radar firme na cabeça. Não precisa de jeito nenhum conhecer de tudo. Ele precisa conhecer de gente, ele precisa ser ético, ele tem que respeitar as leis, ele tem que cumprir as leis e ter o radar para avaliar as coisas, dá um binóculo, o radar, e tudo por aí, escolher pessoas boas, técnicos bons, que é fundamental que você tenha técnicos bons, e você consegue, sendo um empresário, a minha visão, a minha ação é essa. Eu conheço praticamente quase tudo da empresa, mas da seguinte maneira: esse valor 100, eu conheço 5. Outra área, valor 100, eu conheço 10. Outra 15, outra 20. Depois começa, e aí a gente começa com conhecimento geral do que está se passando. Não adianta assim, ser empresário sem conhecer o que lhe cerca, as suas dificuldades, os seus impostos, as suas obrigações com tudo, com o INSS. Você tem que conhecer a legislação, pouco legislação trabalhista, tributária, ter sensibilidade para você saber usufruir da capacidade do seu executivo. Nada melhor, nada para mim mais gratificante conseguir arrancar do meu executivo, da turma de baixo, de dia no café, todo mundo, o melhor que cada um tem em benefício do grupo. Esse é meu papel. Remuneração boa, respeito, oportunidades, e daí você consegue sucesso. Para vocês os jovens atuais, que aqueles eram os jovens do passado. Então agora os jovens atuais precisam realmente se preocupar muito, porque a turma de certa idade
estão ainda em plena efervescência com seu conhecimento, com seu filho, com sua discussão. Mas os jovens empresários precisam efetivamente conhecer um novo mundo. Não se preocupar demasiadamente com tecnologia. Usem a tecnologia a seu favor. Não deixe que a tecnologia seja para você servir a tecnologia. A tecnologia que está a nosso favor. Então o que nós precisamos é saber o que nós queremos e a tecnologia desenvolve. Não adianta esses lançamentos, esse povo todo falando em tecnologia, em inteligência artificial e tanta coisa que a gente fica doido. Nós precisamos saber o que nós queremos das nossas empresas. E o pior é que dificilmente o empresário sabe o que quer da empresa dele. E aí começa a ver o pessoal de tecnologia e ver de uma coisa especial que precisa realmente muita cautela. Que bom ouvir isso, né? A gente se prende muitas vezes em tecnologia, inteligência artificial. E estão me ouvindo, né? Inteligência das pessoas, né? Que é fundamental. Aproveitar um pouco do que Djalma mencionou da relação que ele teve com o senhor, né? Talvez atuando no mesmo segmento, mas uma relação pelo menos sadia, já que gerou um shopping para lá, 9 empreendimentos para cá. Mas eu queria entender até porque no contexto da SIC, uma associação que tem mais de 1.400 associados, se eu não perdi o número, que muitos desses associados são concorrentes, né, concorrem entre si, mas como foi a relação do senhor ao longo da trajetória com os seus concorrentes? Eu sempre agradeço aos meus concorrentes, porque eles fizeram crescer. Foram eles e meus clientes, mas impulsionado pelo espírito competitivo, a gente olhava sempre o concorrente. E nós procurávamos, dentro do possível, superar. Não era benchmark para mim, não é copiar, é pegar o benchmark e dar um upgrade. Isso que nós procuramos fazer. Eu tenho sempre excelente relacionamento com meus concorrentes, são colegas, eu não fui. Eu tenho um trabalho de associativo muito grande. Eu fui o primeiro presidente da Associação Pernambucana de Supermercados. Isso talvez, sei lá, 82, não sei quanto foi aí. Talvez antes, sei lá. Foi 82? Eu acho que foi antes ainda. Foi antes, foi, né? Já avançado. 74. 74? Então eu fui presidente da Associação de Supermercados. Vocês não sabem o trabalho que eu tive de convencer os caras, vamos chamar, não é dos pequenos empresários para se aliar comigo, um grande empresário. Na cabeça deles, essa associação era para liquidá-los. E eu queria que eles crescessem. E eu também. Porque, por isso, eu não tinha esse sentimento do que era isso. Eu queria que eles crescessem, nós íamos crescer para não trazer os bandidos de fora. É melhor a gente competir aqui, todo mundo da Irmandade, de que trazer um bicho que não fala. Apesar que o que veio para cá e voltou era muito amigo meu, o seu Abílio de Santos de Minas. Então, nós brigamos sempre. Então, eu fui da Associação de Supermercados, eu criei a associação. Mas depois eu fui para a Associação Brasileira de Supermercados, passei 10 anos no tempo da Redentora. Então, eu enfrentei o tempo da Redentora, eu era duro, independente e não tinha conversa comigo. Eu criticava o governo, criticava a área econômica. Eu fui amigo de Delfim, eu era recebido dele naquele tempo, os mais antigos sabem quem era Delfim. É um monstro da economia e o poder excepcional. Da Associação Brasileira de 10 anos, eu criei a Associação Latino-Americana de Supermercados, para conviver, conhecer um pouquinho a integração do que depois chegou o Mercosul. Eu participei dos comitês do Ministério das Relações Exteriores com o Fernando Henrique Cardoso para a criação e desenvolvimento do Mercosul, apoiar o desenvolvimento do Mercosul. Depois eu fui membro do CIS, é uma associação com sede em Paris, que tem 250 maiores empresas da indústria e 250 maiores supermercadistas ou varejistas, não sei bem se eram tudo isso, com sede em Paris.
Isso, depois eu entrei na Associação Nacional de Jornais, a Associação de Rádio e Televisão. Eu entrei sempre, então meu espírito associativo me dava condições de competir com meus colegas e conviver com eles, mas eu sempre queria ganhar deles. Eu só tenho uma coisa errada na minha vida que eu sempre não ganho. É o Clube da Capivari. Somos dois. Esse me dá um trabalho louco, porque ele não consegue ganhar. Eu não sei o que vou fazer. Quando eu tenho 3 netos e 5 bisnetos, eu estou querendo ajudar para que meus netos vejam o náutico bom. Já é bom. Então, associação, disputa de mercado, não tem problema nenhum. A Glédia, eu tenho 2 colegas nossos aqui, de shopping, eu pedi aos 2, e ele, talvez seja o terceiro, me arranja um terreno para botar um shopping aqui. Eu pedi a eles, eles prometeram que vão me ajudar. Vocês acreditam que eles vão me ajudar? Então, esse espírito associativo é muito importante. Essas brigas bobas, deixa de lado. Parte para superar o seu concorrente, seja quem for. Tem que agora, meu amigo, para fazer isso, tem que trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, sempre ligado. Não adianta essa folguinha de empresário que não quer trabalhar. Ele aí tem que ser executivo, que é a função do executivo. Não é passar 24 horas por dia pensando, tem 7 dias por semana. Se vocês puderem ouvir, não sei se conhece no Instagram, tem uma declaração muito importante do primeiro, segundo ou terceiro homem mais rico do Brasil, o seu Carnot, que é uma das lojas mais conhecidas, como é que é? Louis Vuitton. Ele disse que trabalha 7 dias por semana, todo dia, fim de semana, ele vai visitar as lojas dele, 25 lojas deles de concorrente. Ele tem umas 5 ou 6 marcas, nessa coisa que mulher gosta de gastar dinheiro, bolsa, tudo, coisa mulher. Então ele está visitando dele, ele tem provavelmente 5 marcas, deve ser 5 lojas diferentes, então ele visitava 3 shoppings, ele já via 15, daí do concorrente também que estava presente nos shoppings dos grandes locais. Isso é realmente um trabalho gigantesco, meus amigos. Não é pensando que tem sorte, porque sorte é uma coisa linda demais. É trabalho. Dá trabalho ter sorte. É uma das coisas que dá mais trabalho é ter sorte. Então, meus amigos, nós não nascemos com Deus querendo castigar a gente. Então, Deus não quer castigar. Nós aqui criamos os nossos castigos. Ok? Aproveitar que a gente ainda tem tempo aqui, se Djalma quer fazer algum comentário sobre esse processo aí, já que você também era um concorrente e acompanhou essa trajetória. Reza a lenda, seu João Carlos, que o seu programa de final de semana era passear com Dona Auxiliadora na Loja do Bom Preço para fiscalizar como estavam as coisas. Exatamente, quer dizer, quando vocês vão observar esse vídeo desse cidadão, tem lugar, no primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, mas está ali dos homens mais ricos do mundo. Quem faz isso? Então ele é imbecil, tem 78 anos, quer trabalhar mais 6 anos, e depois um dos filhos deverá assumir. E a filha dele declarou para o jornalista da Forbes, americana, que ela trabalha 7 dias por semana, 24 horas também. Ou está trabalhando e quando está dormindo está sonhando um novo design, nova bolsa, nova carteira, nova não sei o que lá. Ele tem uma sigla, eu devia ter preparado para saber o que era. Eu sei que é Louis Vuitton e outras, mas ele tem uma sigla, grandes empresas. Inclusive, é acionista do Carrefour, ele é grande acionista do empresa de supermercado da França. Então, meus amigos, é isso aí que a gente tem que fazer. Empresário não é brincadeira, não pode você ter isso como hobby. Empresário é trabalho, hobby é outra coisa. Esse é ou gosta ou não gosta. Quer dizer, você tem sucessor, quer ou não quer. E tem os pais, pecam quando insistem
empurrar no filho aquilo que ele gostaria. E quem tem que saber o que é são os sucessores, os pretendentes sucessores. Não pode a gente exigir dele que o médico que tem que o filho faça medicina, o comerciante quer que ele seja comerciante, o dono de shopping quer que seja... Precisa saber se ele tem, primeiro, vocação, e segundo, se quer. Para liderar não é fácil. Mas você me perguntou e provocou negócios que eu... Realmente, nós tivemos muitos negócios. Eu acho que isso é um detalhe, aproveitando essa brechinha, para dizer a vocês que nós conversamos com vocês, tivemos supermercado, tivemos hipermercado. Quando em 74, eu descobri que hipermercado não era nos Estados Unidos, que foi toda a minha formação tecnológica, de marketing, tudo dos Estados Unidos. Eu descobri que os Estados Unidos estavam parados porque a França estava realmente partindo para o hipermercado. O famoso Carrefour assinou, que foi sócio de Abílio, do Pão de Açúcar. E eu comecei para... Mas eu vou na França e nunca vi um hipermercado, porque eu ia para Paris. Eu ia para Paris, aquele negócio do centro de Paris, charmoso, eu não fui para a periferia. Foi quando eu comecei a descobrir, aí comecei a entrar para conhecer hipermercado. Fora de moda. Fora de moda. Ninguém quer mais hipermercado. Hoje estamos numa nova fase, uma fase que principalmente para nós que somos de shopping e de supermercados, principalmente de supermercados, é uma fase perigosa. É uma novidade que chegou e está avassaladora. Precisa que quem trabalhar como eles e outros entender que isso é um negócio realmente danado. É um rolo compressor. É um rolo compressor. Então se preparem vocês para competir com essa nova tendência dos atacados. Eu visitei ontem uma loja que inaugurou, ontem que inaugurou do Mateus, na mesma loja que nós tínhamos em Casa Forte. Não sei se alguém conhece, conheceu a loja de Casa Forte do Hiper. Eu fiquei assustado. Primeiro, o tamanho, eu perguntei a Wilson, você aumentou o salão? Eu disse, não, porque primeiro não pode. Eu discutia que é 50% de área que não pode construir. Mas eu achei tão grande que eu me assombrei. Aqui, essa loja foi a mesma, era esse tamanho meu, quando era nossa. Eu tinha 24 anos que não entrava no supermercado, porque eu não tenho saudade nenhuma. Teve sua fase, a gente não pode ficar pensando, porque eu fui, eu vendi porque eu quis. E depois de uma coisa, banco não ganha dinheiro, nem para me associar com a Hold, nem para vender. A única pessoa que eu comuniquei, então não teria se ela aprovava ou não, né? Ela é forte, era dona de um shopping que eu dei de presente no dia do aniversário dela, o Rio Mar, da dela, ninguém, eu acho que ninguém aqui tem shopping, quem deu uma mulher do shopping aqui, uma loja, ninguém. Não tem. Então eu dei. Então, meu amigo. O senhor João Carlos, e um detalhe, o senhor teve a oportunidade de comprar de novo e não quis. Claro. Não me interessava. Era pela metade do preço que eu vendi. Que negócio bom, não era? E como devia muito, eu não precisava botar quase dinheiro. Porque eu ia ficar com os débitos, ia botar o dinheirinho que a gente podia até tomar emprestado, ia ganhar muito dinheiro. Mas eu não acho que o papel do empresário é ganhar dinheiro de qualquer maneira. Eu quero saber o que vale muito dinheiro. Dinheiro é para a gente produzir, você desenvolver negócios, indústria, lojas, o diabo que quiser, mas essa tara por dinheiro, de qualquer maneira, dinheiro sonegando, dinheiro escorraçando os seus funcionários, desrespeitando os clientes, isso é coisa do passado, vai quebrar muito dinheiro daqui para frente com essa letalidade. Você, João Carlos, me permite eu lhe interromper de novo. Essa eu aprendi com o senhor no escritório lá do Rio Mar. Eu não vou dizer qual é o projeto, talvez o senhor lembre, mas o senhor foi convidado para entrar num projeto em Recife, um projeto grande, que deu muita polêmica, tarará. E aí, numa conversa lá num grupo de supermercado, eu não estava sozinho, o senhor disse, eu não entrei no negócio porque eles só queriam ganhar dinheiro.
E eu não entro num negócio só para ganhar dinheiro. Eu entro também para fazer as coisas bem feitas. Eu acho que isso é importante. Você tem que ter orgulho do que você faz, mas não pode ser um parado por dinheiro. Eu tenho um amigo meu, 2 amigos meus, um é rico mesmo, ele diz para mim que diz que o dinheiro eu frustro assim com que eu não quero dinheiro. Eu não, eu quero, mas eu não quero dinheiro de qualquer jeito. Não interessa o lucro de qualquer jeito, porque não é muito perigoso ganhar dinheiro de qualquer jeito. Pode ser a Polícia Federal resolver o problema, o cliente pode também abandonar, isso realmente o cliente pode abandonar porque não se sente protegido, os fornecedores não ficam gostando, o imposto de renda pega, dá para a Polícia Federal, então um roubo de... Eu tenho um negócio que vocês não vão acreditar, não adianta vocês dizerem que estão acreditando. Eu não sou nego desde 1966. Vejam lá os processos que eu tenho com o imposto de renda, qualquer coisa aí. Não sou nego, porque quem sonega não ganha dinheiro. É duro, eu sei que é duro competir, você cumprindo direitinho, pagando a sua sociedade, não pagando por fora, pagando ISS. O salário nosso, pelos benefícios que nós damos, quem ganha 10, eu pago 20 para ele ganhar 10. E ele leva para casa 7. Isso é um absurdo. Isso é um país louco. Então agora temos um cidadão brasileiro, defensor da China, que está trazendo tudo da China. Primeiro, eu não vi uma reação do polo de confecções do Agreste Pernambucano, e nem em nenhum lugar. Eu não sei por que não se tem uma reação dos empresários, dos produtores. O negócio de confecção dessa região não é de grande, é da casa da família. E eu não vejo ninguém defendendo que esse custo de 50% que eles estão cobrando é brincadeira, porque eles lá não pagam nem salário ao funcionário, nem quem não tem pago imposto, não paga direitos trabalhistas. Então nós precisamos de uma posição mais firme em cima, inclusive, das autoridades. Porque do jeito que nós vamos, a carga tributária violenta, e vem aí muito violenta, muito cara, muito alta, já estão querendo, hoje já li para os jornais que eles já estão pensando dar uma paradinha para estudar um pouco melhor. Porque o problema do atual governo brasileiro é tira-se de quem tem para dar quem não tem. Mas quem não tem, me interessa que ele não cresça, porque isso aí é meu patrimônio eleitoral. É muito bom eu não ter esse pessoal desenvolvendo. Então, eu acho que nós empresários precisamos pensar mais. Os órgãos de classe têm que ser mais duro, mais solidário, mais brigão, porque se vocês não tiverem lideranças, e Pernambuco é ruim, porque se vocês não têm liderança, vocês não vão chegar ao ouvido de ninguém, a disputa de vocês. Mas se vocês entrarem firme no projeto, o Sistema Nacional do Comércio tem essa obrigação de apoiar e ser solidário, sem medo, sem vínculo político, todo altamente claro as coisas.